Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Rebeca Ladim, estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje. E hoje eu vou falar sobre conselhos e dicas para você atender crianças e bebês no seu consultório odontológico, certo? Seja você odontopediatra, você aluno de odontologia que ama essa área, ou você clínico geral que também tem como pacientes bebezinhos ou crianças, certo? Eu atendo bebês, normalmente a partir de 6 meses de vida, crianças, adolescentes e alguns jovens na parte de prevenção. Então, pacientes até 20 ou 21 anos, certo? Pediatra, pessoal, eu gosto de falar que a gente é um pouco de tudo. Por quê? No meu consultório eu faço prevenção, eu faço tratamento endodôntico, eu faço pequenas cirurgias, eu faço procedimentos restauradores. Então, a gente faz um pouco de tudo e a gente está trabalhando com um público um pouco mais difícil, que são as crianças e os bebês. E uma coisa que você tem que ter em mente, se você ainda não tem prática clínica na odontopediatria, é que além de amar crianças, você tem que amar trabalhar com elas. Que a gente sabe que no dia a dia isso pode ser um pouco desafiador, tá bom? E eu vou explicar um pouco por quê, certo? A partir disso que eu falei, gente, eu acho que existem 2 segredos principais para você ter sucesso nos seus atendimentos, certo? O primeiro é: tenha um excelente embasamento teórico e científico antes de fazer qualquer coisa na criança ou no bebê, viu? E o segundo ponto é: saiba fazer um excelente preparo psicológico, uma gestão comportamental e saiba conversar tanto com a família quanto com o paciente, viu? Sobre o primeiro ponto, pessoal, o que a gente tem que fazer? Estudar muito, faça uma excelente faculdade, procure a melhor pós possível que você possa fazer, com os melhores professores, com muita prática clínica, participe de congressos, palestras, faça mestrado, doutorado, tudo que você puder estudar, pesquisar, procurar melhorar, faça. Sabe por quê? Eu falo que, pensando como paciente, quando eu sou paciente e procuro um profissional da saúde, por exemplo, as respostas que esse profissional te dá, você consegue perceber se ele sabe ou não o que ele está falando. Então, como a gente está lidando com o bem mais precioso de uma família, que é o filho ou a filha, a gente tem que ter muita certeza e muita segurança do que estamos fazendo para que a gente possa passar essa segurança e essa confiança para as famílias e para o pacientinho, viu? E sobre o segundo ponto, pessoal, acho que o mais importante e crucial que você entenda é que o tratamento de crianças e bebês é muito complexo. Por quê? Porque envolve o paciente, que é uma criança ou um bebê, envolve a família e envolve você, profissional que vai estar executando esse tratamento, certo? A gente tem que pensar muito nisso, porque além de você ter que conquistar a confiança daquela família, que nem eu disse, eles estão te confiando o bem mais precioso deles, você tem que fazer o preparo psicológico com o seu pacientinho para diminuir o estresse dele, diminuir a ansiedade, para passar a segurança para ele e para que, à medida que ele for voltando cada vez no seu consultório, ele fique mais tranquilo, mais adaptado e com um comportamento melhor, que isso vai ser excelente para você e para ele. Então, gente, eu vou dar alguns conselhos para vocês atenderem seus pacientinhos, conselhos práticos, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala do atendimento de 0 a 3 anos, os nossos pacientinhos nessa faixa etária são considerados bebês. Então, qual que é a forma de comunicação deles? O choro. Então, o que eu espero no atendimento de bebês? Que o bebê chore. É normal e você tem que explicar isso para os pais. Muito importante, eu repito isso várias vezes e eu quero que você guarde. Antes de você fazer qualquer procedimento, antes de deitar o paciente na sua cadeira, você tem que explicar tudo muito bem para os pais. Passo a passo do que você vai fazer, qual é a reação esperada da criança, como que vai ser o procedimento, o tempo mais ou menos que você deve demorar, porque assim eles vão confiar em você e eles vão estar seguros do que você está fazendo. Guardem isso. Independente do comportamento da criança, gente, quando a gente tem a cooperação dos pais, quando os pais estão em sintonia com você, cirurgião dentista, é sucesso. O seu tratamento vai ter sucesso. Independente da criança.
Se a gente não tem a colaboração e confiança dos pais, pessoal, a chance de insucesso é muito grande, certo? Tanto durante o procedimento quanto depois, dependendo do que você for fazer. Às vezes a gente precisa de algum auxílio deles em casa e se eles não colaborarem com isso, não vai ter adiantado nada que você fez aqui no consultório, certo? Então, explique muito bem, converse, perceba seu bebê. Entenda o tipo de choro, porque existem tipos de choro sim, então a gente tem que sentir a criança. Quando é bebezinho menorzinho, faça carinho no bebê, brinque com ele. Durante a consulta, cante música. Existem inúmeros estudos mostrando como cantar músicas acalma a criança. Conte historinha, fale dos personagens que ele goste. Antes da consulta, pergunte para os pais, ele gosta de tal desenho ou de tal. Tente cantar musiquinha. Se você tem uma televisão no seu equipe, coloque a musiquinha para a criança, distrai a criança. Tenha em mente, isso é uma dica muito importante, tenha em mente tudo que você vai fazer, porque aí você vai ser eficaz no seu tratamento, você não vai ficar enrolando, certo? Normalmente, quando a gente vai atender bebê, dependendo do peso e da idade da criança, do bebezinho, a gente usa ou a técnica joelho-joelho ou a técnica de estabilização protetora. Independente da técnica que você for usar, antes de fazer qualquer procedimento, deixe toda a sua bandeja pronta, sua secretária paramentada, você paramentada, tudo arrumadinho para diminuir o tempo de cadeira da criança, porque eu brinco que a paciência dos nossos pacientinhos é proporcional ao tamanho. Então, quanto menor a criança, menor a paciência. Então, a gente tem que ser muito ágil no que vai fazer. E quando a gente está atendendo bebês, crianças, né, com mais de 3 anos, entre 3 e 4 anos, elas já entendem tudo, a sua comunicação. E a gente pode usar, tem 2 técnicas que eu adoro. Normalmente aquela mostrar, falar e fazer, que antes de eu fazer qualquer procedimento, eu explico tudo para a criança, sempre com os pais me acompanhando no atendimento. Olha, isso é tal coisa, esse aqui é o chuveirinho que limpa o dente, esse daqui é o ventinho. A gente tem esses modelinhos que são muito bacanas também, que você pode fazer com que a criança use no modelinho antes de fazer nela. Outra dica importante que as crianças adoram é que quando a criança tem um irmão mais velho, você fazer primeiro todo o atendimento do irmão mais velho, para que ele veja que tá tudo bem, que a criança tá bem, que aquele exemplo dele ali não teve problema nenhum, que isso é muito positivo. Normalmente a gente tem um resultado muito bom depois, as crianças colaboram muito mais. Durante a primeira consulta, durante a anamnese, durante a conversa com os pais, repare o seu paciente. Repare como que é a relação dele com o pai, como que é a relação com a mãe, se ele veio com os avós ou com outros responsáveis. Repare se é uma criança mais tímida, se é uma criança mais expressiva, mais comunicativa, se ela tem medo, se ela é muito receosa. Isso tudo é muito importante porque a partir do que você anotar do seu paciente, você vai ter uma abordagem. E pessoal, independente da idade que você esteja atendendo, sempre tenha em mente, você tem que ser sempre muito carinhoso, muito amável, saiba conversar com a criança, converse com palavras que ela vai entender, cante músicas, conte historinha, seja fofo, porque as crianças, elas sentem quando a gente está fazendo o nosso trabalho com amor, elas sentem quando você está sendo carinhoso e aberto, e normalmente o preparo psicológico fica muito mais fácil assim, e o feedback que a gente tem, tanto dos pais quanto da criança, é sempre muito positivo. A família percebe, eles percebem a forma que você está cuidando do filho deles. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Obrigada pela sua atenção até aqui. Um beijo!